Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a escola sabatina, crescendo em relacionamento com Cristo. O tema número 4, a importância da Bíblia. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A importância da Bíblia. O verso para memorizar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Sem dúvida você possui uma Bíblia em casa, e talvez até mais de uma. Ao longo da história, este livro precioso foi copiado em segredo e até proibido. Pessoas se sacrificaram por ele. É o livro mais publicado de todos os tempos, em todas as línguas e um dos mais antigos. Que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Que é verdadeira, a palavra de Deus verdadeira, que cabe em meu coração. Você tem lido a palavra de Deus ou ela está ali, ao lado da cama ou esquecida em alguma prateleira, acumulando poeira? Será que a rotina está tão cheia que você não sobra tempo para estudar a Bíblia a fundo? Talvez você se sinta sem forças para abrir suas páginas. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ele quer usar a Bíblia para falar em seu coração, encorajar você a confrontar o que você precisa mudar, transformar sua vida, conduzi-lo em renovar sua esperança. A Bíblia não é apenas um livro acadêmico ou uma coletânea de histórias antigas. É a história profunda e bela de como o Criador do universo busca se aproximar de nós. Para crescer no relacionamento com Deus, você deve se separar tempo de qualidade todos os dias para estar com Ele, orando, lendo Sua palavra, inspirada e se abrindo para aquilo que ela tem de se lhe ensinar. Lição de domingo: a arma mais poderosa. Um dos ataques mais sutis e perigosos de Satanás é justamente impedir que você de passar tempo com Deus por meio de sua palavra. A principal estratégia do inimigo é manter as pessoas longe da Bíblia, usando a correria do dia a dia, a indiferença, o cansaço ou até a dúvida. Quando passamos tempos com Deus por meio da palavra, nossa vida é renovada e o nosso coração é alimentado por isso. O tentador fará de tudo para evitar que isso aconteça. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. Ellen Goldwhite no livro Grande Conflito, página 494. O inimigo sabe que a palavra de Deus tem poder e que esse poder o torna um impotente. Saber que oração e estudo da Bíblia são as armas mais poderosas do que a humanidade tem para resisti-lo. Efésios capítulo 6, verso 17 e 18. Hebreus capítulo 4, verso 12. E é por isso que se esforça tanto para impedir que você ore e estude as Escrituras. Ele sabe que as palavras de Deus têm poder, por meio delas e o universo veio à existência. Salmos capítulo 33, verso 6. Os mortos são ressuscitados. João capítulo 11, versos 41 a 44. E recebemos poder para vencer a tentação. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Após nos afastar da Bíblia, Satanás prejudica não apenas nossa ligação com o Senhor, mas também nossos relacionamentos com as outras pessoas.
Os casamentos passam por mais conflitos. Os pais se irritam mais facilmente com os filhos e perderemos a paciência com os outros. A vida parece corrida demais, os dias se tornam pesados e a sensação do sufoco toma conta. Muitas vezes não percebemos o que está acontecendo, podemos até achar que estamos perto de Deus, mas quantos dias e semanas passam sem abrirmos a Bíblia? Vamos nos enfraquecendo pouco a pouco. Primeira pergunta. Mesmo quando somos inconstantes e nossa comunhão com diária é estável, ele continua sendo o mesmo. Em que isso é diferente da maneira como costumamos agir? Antes de pecar, Lúcifer era um querubim cobridor. Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 17. Hoje as palavras de Deus conhecia de perto e o poder delas. Hoje lhe odeia essa vontade. Por isso não surpreendente que quando decidimos não ouvir nem acolher as palavras de Deus em nossa vida, nossa mente fica menos atenta, nosso coração se endurece. Pergunta no rodapé: você costuma buscar a Deus todos os dias ou tem falhado nisso? Tem vez que eu falho. Esqueço, né? Como se diz, o cansaço do serviço, o dia a dia, correria. Esqueço, mas preciso lembrar todos os dias. Há mudanças que talvez você precisa fazer, é lembrar todos os dias. Lição de segunda-feira: a autoridade das Escrituras. Pergunta número 2. A própria Bíblia afirma claramente que a sua autoridade e sua função. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17. De acordo com esse texto, qual é o objetivo das Escrituras? Ao estudarmos a Bíblia, precisamos tomar cuidado para não usar o nosso jeito, tentando encaixar os textos nas nossas ideias ou vontades, que nem sempre combinam com as de Deus. Por exemplo, não devemos usar o método de fechar os olhos e apontar para um versículo, porque essa não é a forma que Deus deseja usar para falar conosco. Ele não é um fantoche pronto para fazer nossas vontades. Seus pensamentos e caminhos estão muito acima de nossos. Isaías capítulo 5, versos 5 a 9. Portanto, jamais devemos tentar ou controlar o que ele nos diz. Também não devemos escolher apenas os textos da Bíblia que nos agradam ou que já conhecemos bem, deixando de lado as partes mais desafiadoras. A Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma mensagem completa. Se quisermos realmente ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia integralmente, com métodos sólidos e responsáveis, crendo que Ele nos revelará, no tempo oportuno, que precisamos saber. O próprio Jesus disse: ama o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, verso 37. Deus não quer que deixemos o raciocínio de lado. Pelo contrário, Ele deseja iluminar nosso entendimento com a sabedoria que vem da sua palavra. Em muitas histórias da Bíblia, vemos que Deus conserva com seres humanos como Enoque, Abraão, Moisés e Jó. Além disso, Jesus também teve longas conversas com várias pessoas. Deus respeita a nossa capacidade de pensar, mas nos convida a submeter nossa mente à palavra e à sabedoria dele. À medida que desenvolvemos nossa salvação. Filipenses capítulo 2, verso 12. No entanto, a razão continua sendo simplesmente humana, sujeita ao erro, à alusão e ao orgulho. Jamais é infalível. Quando usamos apenas o nosso entendimento, corremos o risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Às vezes lemos a Bíblia com uma atitude crítica e arrogante, achando que já sabemos tudo, que não encontraremos mais nada de novo. E é justamente quando estamos nos sentindo importantes, presunçosos e autossuficientes que negligenciamos o relacionamento com Deus e passamos a depender apenas do nosso entendimento limitado e falho. Lição de terça-feira: a verdade bíblica. Em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta?
Esta pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia de verdade vem perdendo força e muitos já não sabem mais do que acreditar. Na cultura atual, tudo parece relativo. Não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permanece firme com o passar do tempo. Mas Jesus declarou: Eu sou a verdade. João capítulo 14, verso 6. E a palavra testifica sobre ele como a verdade em sua forma mais pura. Pergunta número 3. Leia os versículos abaixo com atenção. O que eles ensinam sobre a verdade? Marca aí, povo de Deus, que assistirem depois. João capítulo 17, verso 17. Provérbios capítulo 30, versos 5 a 6. Salmos capítulo 12, verso 6. A Bíblia afirma que a verdade essencial, o próprio Jesus, não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8. Ao mesmo tempo, ao estudarmos a palavra de Deus, nosso entendimento sobre ele e sobre a verdade descerá constantemente. Há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador Ellen Goldwhite no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 598. Quando falava sobre a verdade, Ellen White sempre se referia àquilo que Deus revelou por meio de sua palavra. Podemos buscar mais a luz na Bíblia, porque ele nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente. Ao contrário, as amplia. Pergunta número 4. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, Salmos capítulo 33, versos 4 a 5 e Efésios capítulo 1, verso 13. O que esses textos ensinam sobre a verdade revelada por Deus? No fim das contas, é a Bíblia, e somente a Bíblia, que deve ser nossa base para saber o que é a verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus, até mesmo a nossa razão de ser colocada sobre esse mesmo critério. Pergunta no rodapé. Alguns argumentam que não existe verdade absoluta. Porém, alegar que não existe a verdade não seria uma tentativa de declarar uma verdade e, portanto, contraditória por si só? Tem muitas contradições. Tem muitas controvérsias. Mas eu fico com a verdade e sempre prego a verdade aqui no meu canal. Lição de quarta-feira. Como a Bíblia se descreve? Imagine que se você estivesse diante de uma grande decisão, um problema familiar ou um desafio difícil. O que aconteceria no seu lar e se antes de tudo você recorresse à Bíblia? O que poderia mudar no seu trabalho ou na igreja e se as pessoas passassem a enxergar o mundo pelas lentes das palavras de Deus e realmente decidissem viver de acordo com ela? Os autores da Bíblia sabiam o valor que existisse nas palavras que escreveram. Nenhum outro livro tem o poder de transformar nossa vida como a Bíblia. Mas em vez de deixar que essas palavras fiquem apenas impressas nas páginas, como guardá-las no coração? É lendo e compreendendo que isso é verdade. Pergunta número 5. Qual é o conselho de Davi no Salmo 119, verso 11? E como colocá-lo em prática? Hebreus capítulo 4, verso 12. Um dos ensinos mais profundos que a Bíblia apresenta sobre si mesma é em Hebreus capítulo 4, verso 12. Uma espada afiada de 2 gumes é cortante e poderosa, mas a Bíblia pode realizar o que nenhuma ferramenta humana é capaz de fazer. Ela descreve como viva. E talvez você já tenha se perguntado como isso é possível, já que foi escrita há tantos séculos. Mas Jesus afirmou: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Se o seu coração está partido e sua vida está desmoronando, Deus pode usar a palavra para transformar sua realidade. O Antigo Testamento também afirma que a palavra de Deus sempre cumpre seus propósitos e nunca volta vazia. Isaías capítulo 55, verso 11. Davi escreveu: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, verso 50. Talvez você já tenha sentido fome em algum momento, feito jejum ou segundo uma dieta bem restrita. Lembra como a Lembra como a comida parece ainda mais gostosa depois disso?
Em termos espirituais, a Bíblia é o alimento da nossa alma. Exatamente. Se você se sente que sua alma está vazia e faminta, abre a palavra viva, leia Jeremias, capítulo 15, capítulo 15, verso 16, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 e Mateus, capítulo 4, verso 4. A palavra de Deus alimenta nosso coração e nossa mente, e quando lemos com fé, ela nos preenche e nos sustenta como o Senhor prometeu. As palavras que lemos na Bíblia vieram do próprio Deus. Ele as enviou especialmente para nós e para todas as pessoas que o buscam. Quando as lemos com um coração sincero e aberto, em espírito de oração, essas palavras jamais voltam vazias. Pergunta no rodapé: quais situações você enfrenta hoje que são abordadas pela Bíblia? Que as pessoas falam que não é verdade, eu falo que é. Esse é um enfrentamento. E por que você não deve deixar sua vontade o impeça de seguir o plano de Deus para a sua vida? É de seguir retamente, não ligar o que as pessoas falam. Se as pessoas aceitarem o seu consentimento, muito bem, aceitaram a palavra de Deus. Mas se não aceitarem, infelizmente, seguem a vida delas. Não tentem persuadi-las. Lição de quinta-feira, condição interior. Pergunta número 6. Nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do nosso coração quando nos aproximamos da Bíblia. Jó, capítulo 22, verso 22. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz sobre isso. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber e entender as realidades espirituais. Por isso faz sentido que uma pessoa com o coração aberto ao Espírito Santo enxergue a Bíblia de forma muito diferente de quem já rejeita antes mesmo de ler. Quem acredita que a Bíblia não faz sentido dificilmente vai procurar a verdade em suas páginas. Pergunta número 7. Nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que o nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Como Paulo explicou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. A palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, Ele vai falar o seu coração e atuar na sua vida. Mas tudo depende da sua fé e das suas expectativas. A boa notícia é que, mesmo que sua fé seja pequena, Deus pode fortalecê-la. Marcos capítulo 9, verso 24. Mesmo que você pareça do tamanho de uma sementinha de mostarda. Lucas capítulo 17, verso 6. Um dos grandes propósitos da Bíblia é nos mostrar como está nosso relacionamento com Deus e como podemos fortalecê-lo. Se o seu coração estiver aberto ao Espírito Santo, se você se aproximar da palavra com humildade, você sempre será transformado. Talvez essa transformação não seja visível de um dia para o outro. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas ela acontece. Por outro lado, se insistirmos na indiferença no pecado e na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não fará muito efeito. O Espírito Santo nos convida a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. A pergunta é: queremos dar esse passo? Sim, com certeza, todos têm que aceitar. Se dissermos sim, nós nos tornaremos sábios para a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E veremos coisas que nunca imaginamos. Pergunta no rodapé: como está seu coração e a sua mente ao se aproximar da Bíblia? Alegria. Você está apenas tentando encontrar argumentos para confirmar o que você já pensa ou vai com o coração aberto e com fé simples, pronto para ouvir o que Deus quer dizer a você hoje? Sempre. Hoje e amanhã e sempre. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Se você parasse agora para pensar nas palavras que disse nas últimas 24 horas, como avaliaria o que saiu da sua boca? Suas palavras foram amorosas, gentis e alegres e encorajadoras?
Ou talvez você carregadas de frustração, cansaço, ansiedade, raiva, fofoca e até mágoa. A Bíblia diz porque a boca fala do que está cheio e o coração. Mateus capítulo 12, verso 34. Do mesmo modo, a palavra de Deus revela que há no coração dele o que ele deseja para nós. É impressionante pensar que essas palavras vindas diretamente do coração de Deus estão ao nosso alcance por meio da Bíblia. E é ainda mais extraordinário ver o poder que a palavra tem demonstrado ao longo da história. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a quem se deve atentar tanto quanto seja compatível com o espírito da época e nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como realmente é, a palavra de Deus viva, a palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa, professam crer nela. Qualquer coisa inferior a isso, rejeitá-la. E essa rejeição por parte dos que professam crer nela é a principal causa do ceticismo e incredibilidade entre os jovens. Ellen Goodwhite, no livro Educação, página 185. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 4, a importância da Bíblia. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades de tua palavra. Tudo isso agradecemos e peço, tudo isso agradeço e peço-nos que Deus abençoe a minha vida e de todos que assistem esse vídeo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!